Vamos entrar agora na palavra de Deus, toda a sua atenção para ela. Josué é o 6º livro do Novo Testamento, capítulo 24. O versículo é o 15. Capítulo 24, versículo 15. Josué. Primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué. Capítulo 24, é o último capítulo, versículo 15. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué viu o povo se desviando, né? E nós temos que tomar cuidado, até nós, se não estamos nos desviando. Por quê? Veja o que ele diz: vocês servirão aos deuses dos vossos pais. Na minha casa, na minha família, posso falar da minha casa, do meu pai e da minha mãe. Nós éramos místicos. Já viu aquele ditado popular que acende uma vela para Deus e outra para o diabo? Nós éramos mais ou menos assim, íamos em tudo, embarcávamos em todas as aventuras religiosas, fora aquelas crendices, aquelas superstições de lobisomem, né? Mula sem cabeça. Tinha uma tia que ela jurou, como diz o de pé junto, que tinha havido a mula sem cabeça, né? Mas tudo crendice religiosa que tinha. Bem, nós não servimos a esses deuses, glória a Deus. Mas às vezes tem pessoas que foram criadas até em chamados lares evangélicos, cristãos, mas também haviam deuses, como o povo de Israel. Eles conheceram desde a época de Abraão, eles eram descendentes de Abraão, mas se você olhar a trajetória deles, eles serviram a outros deuses, aos deuses da rebeldia, da murmuração. E às vezes é isso que está nos dominando, irmão. Nós somos de Jesus, fomos criados até num lar chamado evangélico, mas tem deuses que ainda estão nos dominando. Vamos falar sobre isso, como tem que acabar com esse domínio. Deus da ira, da mágoa, do ódio, entenda bem, do nervosismo, do descontrole emocional, da irritabilidade, e assim por diante. Nós somos libertos deles. E os deuses dos amorreus, são os deuses deste mundo atual, essas ideologias que vêm, né? Até eu não vou citar, porque a pastora Mítica, que é a esposa do pastor Leandro, estava dando no almoço, ela estava conversando sobre a palavra de Deus. Nós estávamos comendo o pão, a comida, né? Mas comendo o pão da vida também, falando da palavra de Deus. E é verdade, às vezes nós estamos com aquela carta do Apocalipse, nós estamos suportando, ou sendo muitos, entenda bem, aceitando as doutrinas de Jezabel, da prostituição que estão no mundo, deixando entrar na igreja. Não, irmão. Toda a sensualidade, imoralidade tem que ser condenada. Ainda que o mundo vai nos atacar. A Bíblia diz que é abominar. O que é abominar? Abominar é aquilo que dá nojo mesmo. É exatamente isso. Mas às vezes a pessoa, o cristão, fica com medo de falar, com medo de dizer: não, nós temos que falar isso. Tem coisas que o mundo fala que é nojento mesmo, que dá náusea. O próprio Deus diz: porque não és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Quem falou foi o próprio Deus. Então manda processar o Senhor, irmão. Então essas coisas nós não podemos aceitar, são os deuses desse mundo. Mas tem mais, irmão, tem o Deus da ganância, da avareza. Você vê os homens aí com essas, de vez em quando aparece aí uma pirâmide da vida, um modo de ganhar dinheiro muito fácil, todo mundo embarca. E quantos perderam indenizações, perderam casa, perderam tudo, porque venderam o imóvel que tinham para investir naquilo, aplicar naquilo e perderam. Aos deuses desse mundo, nós não podemos deixar de nos dominar. Como é que temos que fazer, pastor Jaime? Primeiro nós vamos lá para o Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Esse eu comecei a dar no domingo, né? O capítulo é o 5, versículo 10, o Apocalipse. 5, 10. Diz assim: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí eu brinco, todo mundo quer ser rei. Quando nós pensamos em rei, nós pensamos na coroa, o cetro, né? A carruagem, ou as pompas, o título tem, que a posição tem. Mas é mais do que isso, não é isso não.
No mundo atual poderíamos ser o que é o carrão na garagem, é a casa, a mansão tal, esse é um rei, essa pessoa está reinando. Mas olha o que diz, reis e sacerdotes, mas o rei aqui é diferente. Por quê? Nós temos que pegar o contexto, aí temos que ler o 9. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Quer dizer, se ele nos comprou com o seu sangue, é porque não pertencíamos. O pecado de Adão nos vendeu às trevas. Jesus nos resgatou, nos comprou com o seu sangue, quando ele deu a vida por nós lá no Calvário. O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado, se fez pecado por mim, se fez pecado por você, por todos nós, foi à cruz, morreu por nós, venceu o inferno e a morte e ressuscitou. Ele nos comprou para Deus. Nós temos mais de que nos comprou para quê? E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Ele não tirou você do império, comprou você que era escravo no império das trevas e trouxe você para ser escravo no reino de Deus. Não, ele trouxe você para ser rei e sacerdote, para Deus. Não é para o mundo. Ou para o mundo, o homem tem que ter então a coroa, tem que ter o certo, tem que ter sempre o melhor, não sei o quê. Não, para o nosso Deus, ele não ser rei e sacerdote. A palavra rei é domínio, é você não ser dominado de maneira alguma. Eu contei o caso de um filme que alguns já assistiram, um filme até evangélico, é Policarpo, o bispo de Esmina. E ele conta a história, entenda, de uma menina, uma família cristã. Ela vai no mercado de escravos, naquela época existia isso, mercado de escravos, e eles compraram uma menina, uma mocinha, né? Compraram, passou a ser propriedade deles, compraram o dinheiro normal. Quando a menina chegou em casa, a menina assustada, pensa numa menina, uma criança, numa mocinha, toda assustada, o que aconteceria com ela, por que eles compraram ela, para ser o quê, ser escrava, ser não sei isso, e quando ela chegou lá, eles tiraram a corrente que estava, né, aprendendo, seja bem-vindo à nossa família. Você é recebido aqui não como escravo, você é recebido aqui como uma filha, como membro desta família. Ela não acreditou. Quando a moça, a dona da casa, a esposa do homem, foi cuidar dela, cuidar do cabelo dela, né, que ela estava com o cabelo, aí ela foi acordando, ela ficava assim assustada, ela não está acreditando que aquilo era verdade. Mas os dias foram passando e ela foi vendo que ela realmente era tratada como uma filha, ela foi comprada. Quer dizer, aquela família tirou ela de lá, pagou, trouxe ela para a casa deles, não para ser uma escrava, mas para ser membro da família. Esse é tipo do amor de Deus. Que ele morreu por nós, que ele nos comprou, nos trouxe para Deus, não para sermos escravos de Deus, não. O servo aqui de Deus é aquele que vai servir e vai obedecer a sua palavra. Mas para o nosso Deus, os reis e sacerdotes, como rei você não pode ser dominado, você tem que dominar. Dominar, por exemplo, lembra que eu falei que os deuses dos nossos pais nos dominavam com a ira. Talvez nossos pais eram pessoal, meu pai era assim, pastor Jaime, ótimo homem, mas não levava desaforo para casa, era um Deus que o dominava, que fazia ele ser uma pessoa explosiva, que não guarda desaforo, que fala, não pode, nós chegamos àquele ponto de tomar um tapa de um lado e dar o outro, foi isso que Jesus falou? Isso aqui não é só figura, não, até literalmente. Nós estamos preparados para receber desaforos e não retrucarmos. Ao servo do Senhor não convém condenar. Para mim, bateu, levou. Não. Nós agora não estamos dominados por esses deuses da ira, do ódio, entenda bem, do descontrole emocional, da irritabilidade, não. Agora nós é que não. Como é que nós conseguimos isso? Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos 5,17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, qual a ofensa? De Adão, a morte reinou por esse, a morte é a natureza de Satanás, reinou, dominou, domina, por isso que um usa álcool, outro drogas, outro se prostitui, entenda bem, não quer saber, verdade. Tem que tomar cuidado, que pode entrar até na igreja, mas se a igreja deixar, ela vai reinar. Não pode, desavença, desunião, incompatibilidade, discórdia, ciúmes, tudo são os deuses desse mundo, tudo isso é a morte reinando. Nós aceitamos a Jesus, nós não estamos debaixo desse domínio. Olha o que Paulo vai dizer aqui:
muito mais os que recebem a abundância da graça. Graça para os teólogos é o favor imerecido. Nós ampliamos esse conceito, é todo agir de Deus, irmão. É tudo que está aqui na Bíblia que é nosso direito. Aqui é abundância. A palavra abundância quer dizer grande quantidade. A palavra abundância quer dizer muito. Então, nós temos que ver tudo que está aqui na Bíblia, é muita coisa para nós. E o dom da justiça, que já falamos, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, o dom da justiça, que o inocente morreu pelo culpado, que somos nós, e ele morreu por nós. Esse é o dom da justiça. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não é na morte não, é agora, em vida. Por um só Jesus Cristo. Nós cantamos na igreja, Senhor venha e reina através de nós. Não, a Bíblia diz, somos nós que vamos reinar através dele. Porque nós não vamos deixar o diabo, os deuses dos nossos pais, nos dominar, reinar sobre nós. Aquela discórdia, aquela incompatibilidade, aquele jeito de ser. Não, mas não, você é nova criatura em Cristo. Você foi recriado em Cristo Jesus. Claro, nós temos os traços físicos que vão continuar. Eu brinco lá em casa que eu digo assim, o pessoal diz, meu filho é a minha cara, não sei o que, meus filhos são a minha testa, pelo menos, né? Todos eles têm a testa avantajada do pai, né? E o nariz também não fica para trás, não. Quer dizer, são traços físicos, isso é normal, vão continuar. Mas agora tem aqueles de personalidade, entenda bem que Deus vai mudando por cada palavra de Deus em nós. Como Paulo falou, nós somos renovados pelo conhecimento da palavra, pelo entendimento, nós vamos sendo renovados. É isso que nós precisamos, que você descubra isso. Então, nós reinaremos em vida. Lá o Eclesiastes 8,4, olha o que diz para nós. Ele diz assim, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que faz? Quer dizer, ninguém vai nos dominar, nós só tem poder, não em mim não. Ele está dominando você, como eu falei, emocionalmente. Você é pavio curto, ou explode, ou se magoa facilmente? Não, irmão. Você tem que estar em oração séria. Diabo, você não vai me dominar. Como eu tenho explicado aqui repetidamente, o medo, a depressão dominando você, é o mal que domina lá fora. Assim como eu falei que tem a avareza, que o mundo, o negócio é ter o melhor, que não sei o quê, o negócio é ser isso, ser aquilo. Não, negócio, até brinco, que todo mundo no meio evangélico tem negócio de ser, eu quero ser águia. Mas a Bíblia diz que a ovelha é que ouve a voz do pastor, irmão. Quem ouve a voz do pastor não é a águia, é a ovelha. Você pode ser uma águia, mas antes de ser águia tem que ser ovelha. Tem que ouvir a voz do pastor. Tem que aprender a ouvir essa voz. Então vamos voltar lá para entendermos bem essa parte aqui, que é do Apocalipse 5,10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Então, como rei, você não é dominado, você domina. Não domina, não deixe esses sentimentos dominar, de avareza, de querer, eu quero, tá tudo bem, claro. Deus não é nada contra você ter o melhor, tudo bem. Para muita gente o carro melhor é ter. Tem gente que, é verdade, tem gente que é apaixonada por carro, né? Eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ter, tudo bem. Outro é relógio, né? Tem que ter relógio de marca, não sei o quê. Agora isso aqui tem 6 anos que um pastor me concedeu, que para como tem batimento cardíaco, você vai ficando mais velhinho, tem que acompanhar as coisas, né? Tem que acompanhar as suas caminhadas, faz corrida, você começa a caminhar mais, tem que começar a verificar. Então, e a prática também, ao mesmo tempo é social e esportivo ao mesmo tempo dá. Mas nunca fui por isso, sinceramente, que eu não mato, tem gente que gosta, não é nem que a pessoa seja vai, é um hobby, né? É um prazer que ela tem, ela gosta disso aí. Um é de carro, outro é relógio, outro é roupa. Eu falei de um apresentador que já é falecido, ele falou que tinha 200 e poucos ternos. Eu disse, rapaz, se eu tivesse guardado os ternos desde o dia que eu me converti, eu deveria até mais. Mas não, você vai mudando todo ano, você ganha, às vezes um, recebe um, você dá para um, porque, primeiro que eu não teria nem lugar para guardar 200 ternos, não teria nem lugar para isso, para guardar. Mas voltando a toda a seriedade, então, rei nós vimos, você não é dominado, você domina. Você tem que ver onde o diabo está te dominando. Se dominou seus pais no passado, se dominou a sua família no passado, não vai lhe dominar. Se domina o mundo, os deuses dos amorreus, não vai dominar sobre você. Não vai, você vai entrar em batalha séria, você vai entrar em guerra realmente e vai vencer. Agora a segunda parte. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. A palavra sacerdote nós já aprendemos. Sacerdote quer dizer o que, pessoal? Sacrificador. A palavra sacerdote quer dizer sacrificador. Mas é mais também, porque o sacerdote
é aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. Será que nós conseguimos ir diante de Deus pelos homens por uma pessoa que nos ofendeu, uma pessoa que nos machucou, uma pessoa que nos ofendeu? Não pode, não pode de maneira alguma. Imagine, veja Jesus como sacerdote. Ele estava na cruz, crucificado. De um lado tinha um malfeitor, do outro lado tinha outro malfeitor. E estava Jesus. Na hora da sua morte, veja as palavras do Senhor, olha as palavras de um sacerdote. Lucas capítulo 23, versículo 34. Diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De quem Jesus está falando? Está falando com o Pai. Olha o sacerdote, representando aqueles homens, entenda bem, que estavam fazendo maldade com ele, que eles não sabiam o que estavam fazendo os romanos, porque aquilo ali era o dom da justiça, e eles não sabiam que estavam sendo instrumento, que eles estavam sacrificando Jesus, crucificando, né? Ali o Pilatos fez aquela média, liberou o Barrabás, prendeu, mas tudo aquilo estava escrito que ia acontecer. Mas a nossa mensagem é essa aqui: o que? Ele foi um sacerdote. Não só ele. Se você olhar lá no livro de Números, capítulo 14, os homens estavam chateados com Moisés, povo murmurador, povo ingrato, justo, os filhos de Israel, porque eles saíram do Egito com o braço forte do Senhor, viram Deus fazendo maravilhas, mas quando eles se depararam com a adversidade, eles queriam que olhar a terra. Vamos olhar a terra. Tá bom, vamos lá olhar. E Deus permitiu, eles foram, e 12 foram. Cada tribo tinha o seu maior, o seu príncipe. Entre eles estava Josué e Caleb. E eles foram. Quando eles voltaram, disseram: ei, a terra que passamos a espiar é terra boa, mana, leite e mel. Olha, aqui está o fruto da terra. Mas os moradores dessa terra são mais fortes do que nós, são mais numerosos. Nós vimos morador ali, morador aqui, em todos os lugares. Nós vimos pessoas de todos os lados, pessoas E o Josué tentou, o Caleb tentou calar o povo, eles não conseguiu, o Josué também tentou, não conseguiu. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram pedra para tirarem em Moisés, para apedrejarem Moisés. O que o Moisés fez? Se colocou diante de Deus. Deus disse: Moisés, eu vou acabar com essa geração, vou levantar de ti uma geração mais forte. Nós nem conheceríamos os filhos de Abraão, seriam os filhos de Moisés. Mas Moisés foi para a casa do Senhor. O que dirão as nações dessa terra? Que o Senhor tirou o povo do Egito, não teve condições de levá-los à terra prometida e matou esse povo no deserto. Oh Senhor, lembra-te da tua misericórdia. O Senhor perdoa esse povo desde a saída do Egito. Perdoa mais uma vez, lembra da tua misericórdia. E Deus disse: tá bom, eu perdoei. Moisés foi o quê? Sacerdote. É o que temos que fazer. Deus, essa pessoa me machucou, essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me humilhou, mas Deus, o Senhor tem misericórdia dela. Lembra da mulher que eu falei, que orava pela amante do marido, para ela se converter? O marido voltou para casa e a amante se converteu e virou amiga dela, irmã em Cristo dela. É só quem conhece Deus que consegue passar por uma experiência dessa. Ela foi visitar a mulher, junto com o filho, eles pregaram para a mulher, oraram pela mulher, que era amante, ainda era amante do marido. Dia depois o marido volta para casa, e o marido vai lá com ela, com os filhos, pregam para a mulher vai para a igreja, se converte. Amigo, esse é um ministério sacerdotal. Agora, que eu digo, de todo mundo quer ser rei, nem todo mundo quer ser sacerdote. Aí o Josué disse, vamos lá onde nós começamos, quem lembra? Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Aí ele diz: então, porém, se vos parece mal aos vossos ossos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, os deuses que serviram os vossos pais. Estão reclamando quando vê uma luta, a luta vem, mas ele está contigo. Parece mal então isso para vocês? Vão servir os deuses dos vossos pais? Da mágoa, da ira, do ódio, ou da idolatria, no meu caso, né, da feitiçaria. Ele diz assim: ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Nós estamos no mundo. O Deus desse mundo é o quê? É o diabo. Você vê aí a imoralidade que tem, que quando alguém fala alguma coisinha contra, desculpa a expressão, todo mundo cai de porrete em cima da pessoa, não é verdade? É só falar uma coisa só falar.
O pessoal xinga e até o próprio judiciário não respeita a liberdade de culto que tem de opinião dentro da palavra, porque a palavra diz, é abominável. Procure o significado da palavra abominação, que causa realmente repulsa. Que causa isso, mas eles fazem, estão aí, estão tudo. Então nós temos que nos preparar para esse mundo, meu irmão, não é fácil não. Esse mundo, toda hora parece que a lei é para um lado, para o outro lado não é a lei. É a interpretação deles, que eles querem. É o mundo que jaz no maligno. São os deuses desse mundo. Da prostituição. Entenda bem. São, como falou o pastor Amit, é a doutrina de Jezabel. Está aí, a igreja está sendo paciente com ela, aceitando vacilamente. Não tem que aceitar, não. Tem que avisar os nossos jovens, avisar nossas moças, avisar nossas crianças. Que respeitar o ser humano é uma coisa. Agora, concordar, nunca, jamais. Em nome de Jesus. Aí nós temos que abrigar. Mas não é só isso, entenda? Como eu falei, a avareza, não, que tem que ser, até o meio evangélico pode se deixar. O Deus, entenda bem, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie. Não, porque eu tenho que ter, Deus não tem nada contra você ter, mas que seja, entenda bem, pela palavra. E as pessoas começam a servir os deuses desse mundo. Não sirvam. Os deuses amorreus. Aí ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pastor já, mas eu se a minha fragada, não quer que eu possa fazer? Não, vai cercando. Vai mostrando para eles, pela sua maneira de viver, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vai mostrando para a sua família que é lindo ser de Jesus. Vai mostrando para eles, entenda bem. E faz aquela lista. Quem é que está sendo? Veja, não seja. Já ouviu alguém falar, se me engana que eu gosto? Né? Olha, não, meu filho é da igreja, não falei isso. A Bíblia não está falando isso, não. Falando quem está servindo a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que olhar. Seu marido está servindo a Deus ou está frequentando a igreja? Sua esposa está frequentando a igreja ou está servindo ao Senhor? Coisa profunda. O seu filho, ele é da juventude, ele é da igreja, ele é batizado, mas ele está servindo ao Senhor? O que é servir a Deus? Vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Romanos 6,16. Será que eles estão servindo a Deus? Ou de vez em quando, até com você vive a rebeldia dele. Tudo eu. Nada, meu irmão, temos que olhar. Até nós temos que verificar. Nós somos membros da igreja, mas somos servos de Deus. Sou pregador do evangelho, mas sou servo de Deus. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando eu sou ofendido, só Deus sabe como é que eu fico, chateado, irado, né? Cheio de raiva, desejando até o fim da pessoa. Não, porque às vezes você olha o pregador, você não sabe a luta que ele também tem. Que eu estou pregando aqui, quantas vezes eu tive que ir diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa eu guardar nada de mal no meu coração, e tem misericórdia dessa pessoa que me ofendeu, que me machucou, só tem misericórdia, eu tenho que fazer isso, senão eu sou um artista, quer dizer, eu não posso ser um artista para você, mas para Deus, Deus está vendo, ele é um artista, é um hipócrita, quer dizer, é um ator, quer dizer, eu falo uma coisa, mas eu não vivo aquilo ali. Temos que acordar, determine isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém?